Atenção emissoras para o toque de 15 segundos. Esse programa é um oferecimento Monkey Money, seu melhor amigo nos Estados Unidos. Estúdio Maier, projetos criativos com orçamentos responsáveis. Paris Vegas, a maior empresa de limousines do Brasil. Bem Filmes, seus eventos completos nos mínimos detalhes. Janice Rastrello, capturando momentos, revelando emoções. A Embi Morumbi, mentes abertas para um novo mundo. RU Uniformes, vestindo você e sua empresa para brilhar. Mari Estúdio de Beleza, onde cada maquiagem é uma obra de arte. RP Copy, do texto ao designer. Buffet com amor, realizando sonhos. Spotlight de hoje com ela, Liliane Almeida. Gente, um olhar clínico e crítico, isso mesmo. Quem passa pelo radar da Lili sabe muito bem que vai ser escaneado para entender o que você faz, por que você faz, como você faz, como assim você não sabe? A Lili é a provocadora da turma toda. Então acredite, o Spotlight de hoje vai ser, Olá, meu nome é Liliane Almeida e eu vou usar esse momento para contar um pouquinho da minha história. A ciência diz que existe um fenômeno. Quando o óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide, ele emite uma luz. Isso é chamado de centelha de zinco, mas nós podemos chamar de centelha de vida. E eu acredito que todos nós, quando fomos planejados pelo Criador para chegarmos aqui, dentro de nós é colocado vida, ousadia, coragem, medo, motivação, inspiração. E para falar um pouquinho da minha história, eu quero começar falando da história do meu pai. Meu pai, ele é baiano, chegou aqui em São Paulo sozinho. Ele tem mais 4, irmão mais velho de 5 irmãos. Cada filho de um pai, e a minha avó nunca casou. E ele veio para São Paulo muito novo, e aqui ele conheceu minha mãe. Ele conheceu a minha mãe, casou, teve 3 filhas, eu sou a do meio. E aqui ele empreendeu. Meu pai era um empresário. Ele é, na verdade. E ele empreendeu uma borracharia com uma autopeças. Foi de onde veio todo o nosso sustento. Minha mãe era do lar, era cozinheira, ela costurava para fora. E em casa, o que a gente ouvia falar era o seguinte: a educação é algo que ninguém vai poder tirar de vocês. Então, era prioridade que a gente estudasse. E foi com essa fala dos meus pais que eu enxerguei uma oportunidade de futuro. Porque o cenário que a gente vivia era um cenário de pouco, não de escassez. Nós não passamos fome, mas eu vivi ao pouco, a pobreza, o querer algumas coisas e não poder, querer viajar e não poder, querer comprar um tênis para ir para a escola e também não poder. Então eu vivi isso, eu e as minhas irmãs. No entanto, dentro do que a gente podia, a gente tinha tudo. Não faltava o alimento, o lar aquecido, o amor, a educação, a fé, nunca faltou. E o amor dentro de casa, nunca faltou. E a educação, para mim, foi um divisor de águas, porque foram portas que se abriram durante a minha jornada. Sempre estudei em escola pública, né? E todo mundo, quem já estudou sabe como que funciona. E na família sempre tem aquele que foi para uma escola particular, fez um curso de inglês, fez uma viagem para a Disney. E eu sempre olhava aquilo e pensava comigo, será que um dia eu vou poder ter isso? Como eu falei para vocês, meu pai era empresário e ele era um empreendedor, mas na cabeça dele não era isso que acontecia. Na cabeça dele, ele era um CLT dele mesmo. E foi isso que ele ensinou para mim. Olha, para você ter futuro na sua vida, você vai ter que ser empregada de alguém. Você vai ter que conseguir um bom emprego, carteira assinada. 14 anos eu estava com a minha carteira assinada, mas embora eu comecei a trabalhar muito cedo, antes dos 14. E na minha cabeça não tinha o empreendedorismo. Tem gente que sente isso desde antes, né? Desde quando é pequeno, e não foi o meu caso. Eu olhava para mim e pensava o seguinte: eu preciso trabalhar numa grande empresa, preciso trabalhar numa empresa que me dê a oportunidade de crescer. E se tem uma coisa que eu gostava de fazer, era resolver problema. Me dava uma coisa para fazer, o que eu já vou fazer com esse projeto, com esse problema, com essa organização? Eu fazia. Então, eu sempre gostei de fazer as coisas. E eu vi nisso uma habilidade. Então, quando alguém, o que você gosta? Eu gosto de resolver problema. Gosto de olhar o processo, desenhar, ver onde tem oportunidade, facilitar, otimizar e a gente fazer com que a gente entregue esse projeto pronto. Então, eu sabia onde estava a minha habilidade. Só que
O meu mindset foi formatado para estar dentro de uma empresa. E foi o que aconteceu. Eu comecei com 13 anos sendo babysitter, depois com 14 anos já fui trabalhar na loja do meu pai, fiquei lá até começar a faculdade. Quando eu comecei a faculdade, filha, você tem que ir para uma empresa para você ter sucesso na vida. Fui procurar emprego no mercado de trabalho, porque na empresa do meu pai, ele era funcionário dele mesmo, então eu ia ser funcionária dele. Então ele falou assim, ó, você vai procurar emprego num lugar onde você vai poder crescer. E fui para o mercado de trabalho. Há 33 anos eu trabalho e foi trabalhando também, conhecendo as pessoas, olhando como as coisas aconteciam dentro das organizações, que eu fui aprendendo a como as coisas acontecem no nosso mundo. Para vocês terem uma ideia, eu entendia o seguinte, eu acreditava que a mulher, né, sempre fui da pauta da bandeira feminina, mas eu aprendi errado sobre sobre a independência feminina. Eu via o homem como vilão, porque foi isso que falaram para mim. E quando eu fui estudar, fui estudar um pouquinho, desenvolver meu conhecimento a respeito disso, eu entendi que o homem nunca foi um vilão. Na verdade, a sociedade se desenvolveu, a cultura trouxe um papel, desenhou um papel para nós, homens e mulheres, para nós atuarmos dentro desse cenário juntos. E com o tempo eu fui mudando também, com o conhecimento adquirido, fui mudando também esse meu pensamento. E hoje eu enxergo que o homem é um complemento da mulher em qualquer esfera da sociedade. Econômica, social, cultural, dentro de uma casa, é um complemento. Bom, comecei a trabalhar muito cedo, casei muito cedo, com 21 anos. No mesmo ano que eu me formei na faculdade, eu casei. Aí veio minha primeira barreira. Quando eu casei, eu queria muito ser mãe, fui mãe também já no ano seguinte. E minha mãe, namorei 6 anos, casei em 99, 2000 fui mãe. Minha primeira filha, tem 25 anos, a Letícia. Minha mãe virou para mim e falou assim, bom, agora o seu diploma é um carrinho de bebê. E eu olhei para minha filha e falei, será que a minha filha vai me impedir de alcançar os meus sonhos? E aí, o primeiro não, várias barreiras que foram colocando na minha trajetória. E aí, e mercado de trabalho? Nova, formada, com uma filha pequena. Cadê sua rede de apoio? Eu era mãezona mesmo, acordava cedo, levava para a escolinha, arrumava a roupinha dela, ia trabalhar, pegava metrô, cedão, 5h30 da manhã, chegava em casa, cuidava de tudo, mas eu queria também ser mãe. Como que o mercado de trabalho enxergava isso? Não enxergava, porque eu não tinha horário, eu tinha horário para ir para casa, eu tinha horário para chegar. Quando eu fui fazer uma transição, fazer entrevista numa empresa, eu lembro que eu tinha todos os requisitos da vaga e a minha resposta foi, infelizmente a gente escolheu uma pessoa que não tem filho, porque como essa vaga vai ter que viajar bastante, a gente entendeu que você não estaria pronta para a vaga. E eu pensei, poxa, ele nem me perguntou se eu queria viajar ou não por conta da minha filha. Mas enfim, a minha filha não atrapalhou a minha trajetória. Então eu casei com 21, tive ela com 22, depois eu viajei, a gente foi morar no interior por conta do meu marido, pai das meninas, meu primeiro marido, que é falecido. Quando a gente voltou, eu falei, preciso estudar. Aí tive minha segunda filha, eu lembro que eu levava ela no bebê balanço, colocava debaixo da cadeira na faculdade, na pós-graduação, fazendo aula, a professora chegou a dar aula com ela no colo. E aí saí, quando eu terminei a pós, pedi um plano de carreira dentro da empresa que eu estava, eles me deram um plano de carreira. Em 2010, a caçula tinha 2 anos e a mais velha tinha 10. Eu fui fazer uma especialização no Canadá, fiquei 40 dias fora, juntei dinheiro 1 ano, gente, para fazer uma especialização, porque eu sabia que se eu estudasse ia dar certo, mas ainda com a minha mente para CLT. Voltei e falei, quando eu voltei do Canadá, uma semente abriu. Eu falei, gente, não é conhecimento dá certo mesmo? Vai estudar. Fui estudar de novo. Entrei no mestrado. Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz estágio dentro da sala de aula para ser auxiliar de professor e amei a sala de aula. Quando eu terminei o mestrado, prestei o processo seletivo e passei, sou professora então desde 2014. E aí eu conciliava a vida no CLT com a minha vida acadêmica. Em 2018, resolvi fazer o doutorado. Minha filha entrou na faculdade, eu entrei no doutorado, na mesma faculdade. Falei assim, vamos estudar junto, né? A gente está aqui. E eu entendia que o doutorado, e aí eu fui estudar mulheres.
queria entender como que as mulheres podem alavancar, ser exponencial, pivotar dentro do empreendedorismo para poder ter uma renda, independência financeira. E eu ainda não era empreendedora. E nem pensava. Fazendo o doutorado, fui estudar empreendedorismo feminino, como as mulheres podem se desenvolver para empreender e ter sucesso em seus negócios. E aí, como eu vi que pesquisando as mulheres dentro da academia, da ciência, do desenvolvimento dessa minha tese, eu percebi que as mulheres tinham dificuldade de acessar alguns conteúdos ou conhecimento para poder empreender. Tudo que a gente fala aqui no Em Frente às Feras. E comecei a falar o que eu estudava para as mulheres. Comecei a dar mentoria de graça, eu nem sabia que chamava mentoria. Então, eu conversava com ela, você precisa de ajuda? Então, eu vou te ajudar a fazer o planejamento estratégico. Você precisa de ajuda? Eu vou ajudar você a fazer aqui, ó, como que faz o mapeamento de um processo. Comecei a ajudar essas mulheres. E aí, em 2019, meu marido faleceu. 20 anos, ia fazer 19 anos de casada. Eu fiquei naquela dúvida, né? E agora? Somos dois no casamento, sou um, né? E aí, esse um já estava incompleto. Falei, como que eu vou dar sequência todo meu planejamento, sendo que não tem essa pessoa aqui, meu suporte, aquilo que eu falava que mulher era independente sozinha, de jeito nenhum. Enquanto eu estava no doutorado, ele estava buscando a minha outra filha, enquanto eu não pagava uma conta, ele que pagava a outra conta. Então a gente era um. Então como é que eu ia dar sequência sem essa pessoa do meu lado? E aí eu tive que reinventar, ressignificar, e tive que olhar para frente e enxergar uma outra história da Liliane. Eu tive que entender que eu ia ter que recomeçar a minha história. Porque a partir de agora, eu era a Liliane sozinha numa trajetória com 2 filhas. E foi o que eu fiz. Não parei o doutorado, não deixei minha filha parar a faculdade. Chamei as 2, fiz um acordo com elas. A gente tem uma foto do nosso acordo, a gente deu uma mãozinha uma a outra. Falei assim, daqui para frente é uma pela outra. A gente não vai deixar ninguém para trás, não vai deixar ninguém parar. A Letícia se formou na faculdade, hoje ela mora sozinha, é independente financeiramente falando, emocionalmente também, porque nós 3 fizemos uma trajetória de terapia durante esse processo. A caçula está em processo de vestibular, quer fazer medicina, e eu empreendi. Quando foi 2021, mais ou menos, eu já fazia mentorias de graça e falei, poxa, eu sou empreendedora. Eu estou ajudando muita gente a fazer o que elas querem fazer. Na minha trajetória profissional, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer é entender por que eu fazia o que eu fazia. Então, se eu era uma assistente administrativa, uma analista administrativa, uma coordenadora de projetos, onde estava a Liliane e como que eu fazia aquilo dar certo. Então, o processo era comigo, a organização era comigo, planejamento, implementação e resultado. Caramba! Olha, a gente está aqui... Boca aberta, né, gente? Dá até dó cortar, né? Porque a gente está encantado aqui com tudo que você está contando, mas a gente precisa caminhar para as perguntas. Show. Hoje, a tua área de empreender é qual? Eu faço mentoria de carreira, então posicionamento profissional. Assim como eu, muitas pessoas não sabem que tem uma habilidade, uma competência e um posicionamento profissional. Então hoje eu trabalho com posicionamento profissional de carreira e consultoria de gestão de pessoas para pequenos e médios negócios. Essa consultoria nasceu da minha tese de doutorado de empreendedorismo, que muitas empresas, quando crescem, ela não tem a gestão de pessoas ali dentro. E cuidar de pessoas é fundamental para que os processos sejam executados. Então eu uni gostar de processos com o desenvolvimento de pessoas para ajudar pequenas e médias empresas a cuidar dessa área de maneira que os processos possam ser executados, que é uma das dores das empresas. E aí, aquela Perfeito. crença do pai de CLT, como é que ressignificou isso? Como é que você fez essa mudança que foi fantástica? Menina, eu pedi demissão depois de 19 anos trabalhando em uma empresa, porque eu já tinha renda em paralelo com essa empresa que eu trabalhava. E aí eu falei, caramba, eu posso fazer dessa empresa a minha principal renda. E aí eu tive coragem de pedir demissão, eles me demitiram, de imediato eu tive uma sensação de luto, caramba, o que eu vou fazer agora? Mas no mesmo dia eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu empreendo, eu sou uma empreendedora, mas essa chavinha, Ju, demorou a mudar. Eu já era empreendedora, não sabia, nesse processo de posso ter mais renda, eu descobri que eu já era uma empreendedora. Então aí eu me regularizei imediatamente e já abri minha empresa e já comecei a trabalhar no digital, no Instagram, LinkedIn. Então hoje eu trabalho com esses 2 perfis, pessoa física, mentoria de posicionamento profissional para a carreira e consultoria para pequenas e médias empresas. Ai, Lili, sou sua fã, sabia? Gente, que história, né? Mas
Eu vou voltar, não briguem comigo. Um machucadinho que ela ouviu em casa e que tanta gente escuta. A mamãe disse o quê? O seu diploma é o seu carrinho de bebê. Ai, que dor. Quantas mulheres não param a vida por conta disso? E aí, Lili, eu até escrevi para não esquecer, gente, porque isso é muito sério. E Fran, enquanto você procura aí... Não, eu já vou- achei, fica quieto então aí. tá. Ó, ele sempre quer me cortar, gente. Mas tem uma coisa que é pressão. Aqui é sob pressão. Vai lá. Fake Vel Né? sai daqui, tá? Família e pressão, Lili. Quando a pessoa fala pra você, acabou, chega, você não pode, você não consegue, como é que faz? Por causa da família. É alguém da sua casa que te desestimula. Verdade. É alguém próximo de você que fala que você não vai dar conta. Eu aprendi na trajetória, com amadurecimento também, que a gente só sofre porque é alguém que a gente tem proximidade, afinidade. Então, quando vem de alguém de dentro, significa que a pessoa que está dentro não sabe ainda quem você é. Sabe aquilo, para primeiro vender para fora, você tem que vender para dentro? E isso foi muito difícil, né? Por muito tempo eu tive vergonha dos meus pais, por meu pai ser um mecânico, borracheiro, ele é pastor também, a minha mãe, pelas coisas que ela me falava. E hoje eu tenho orgulho deles. Que legal. Porque eles estavam oferecendo o que eles tinham. Mas quando isso acontece, o que eu penso? Nenhum sucesso vale a falência de uma família. Portanto, é preciso trazer um equilíbrio, né? Eu não respondi a minha mãe, eu não deixei de falar com ela, eu não coloquei ela na parede, mas eu me posicionei. Então, eu me posicionei, não foi brigando com ela, não foi criando conflito. Eu me posicionei entregando o resultado, trabalhando. Ótimo. Hoje a minha mãe me aplaude e hoje a minha mãe fala assim, eu tenho tanto orgulho de você. Que linda. Mas nessa trajetória, eu nunca desrespeitei a minha mãe. Eu nunca falei para ela assim, ó, você me parou, nunca. O que ela me falou, eu usei como degrau. Que bom. E que vocês também possam usar frases, falas, comportamentos como degrau. É importante que vocês percebam o que vocês causam. Porque nessa trajetória também eu acabei criando uma casca, né? A gente vai criando uma casca, a gente vai se tornando fria, dura. E às vezes você acha que o outro também está na mesma toada que você, que a pessoa também aguenta a porrada também. E não aguenta. Então é importante que você saiba onde você está causando impacto positivo, onde você está causando impacto negativo. Para que você possa ajustar a sua jornada. Fala, empreendedor de sucesso! Eu sou Alexandre Delmondes e esse é mais um episódio IA para Negócios com as Feras. Nos últimos episódios até aqui, nós fizemos uma jornada onde eu expliquei para vocês onde você consegue aplicar inteligência artificial dentro do seu negócio. Desde automações para conversas, para atender o cliente, automações para você criar conteúdos, fazer postagens automáticas, analisar dados, ter tomadas de decisões, analisar o fluxo de caixa, olhar com mais clareza para os dados da sua empresa, como anda a sua equipe, como anda o seu faturamento, ter mais previsibilidade, como produzir vídeos, textos, fotos para as redes sociais, como produzir produtos específicos de acordo com a demanda, com o comportamento do teu cliente, como entender todo o mercado, o cenário global que a IA está entrando e que 2025 realmente já é o ano da IA e que se você ficar de fora, realmente você está fora do mercado. Bom, e a minha pergunta que eu tenho para você hoje é, você já está usando inteligência artificial no seu negócio? A IA já faz parte da sua equipe? Você já começou a criar os seus agentes? Quais insights você teve durante esses 24 episódios? Como que isso trouxe clareza para você nos seus negócios? Como isso tem ajudado a alavancar e trazer mais lucro e produtividade para você? Bom, eu tenho certeza que alguma coisa você já conseguiu aplicar. Com certeza, algum resultado você já teve. E claro, agora é hora de aplicar, porque conhecimento não aplicado é só conhecimento. Você realmente precisa aplicar para ter resultados. Então, a partir de agora, nós vamos entrar numa nova jornada, onde nós vamos se aprofundar cada vez mais em exemplos mais práticos de como as empresas estão utilizando e o que elas realmente estão utilizando. Quais são os resultados que elas têm.
E no próximo episódio eu vou trazer um exemplo prático, com todos os desafios, processos e resultados que você com certeza vai conseguir aplicar dentro do seu negócio. Até o próximo episódio. Conheça a AMB Morumbi. A universidade se destaca como um centro de inovação e aprendizado. Nossa estrutura reflete nosso compromisso com a excelência acadêmica e a formação integral de nossos alunos. Nossos espaços são pensados para inspirar, desde salas de aula até laboratórios de última geração. Cada ambiente foi projetado para estimular a criatividade e a colaboração entre estudantes e professores. Nossa comunidade acadêmica é formada por mentes criativas e inovadoras, unidas pelo desejo de transformar o mundo por meio do conhecimento e da educação. Nossos professores são mentores dedicados a orientar e inspirar os estudantes em sua jornada acadêmica. Com experiência prática e conhecimento especializado, eles estão aqui para ajudar nossos estudantes a alcançarem todo o seu potencial. A unidade Vila Olímpia da AMB Morumbi está pronta para receber você. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que acredita no poder da educação para transformar vidas e construir um futuro melhor. Quer saber mais sobre nossos cursos e como se inscrever? Visite o site ou entre em contato conosco hoje mesmo. A AMB Morumbi, o seu caminho para o sucesso começa aqui. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. AMB Morumbi. Olá, espero que você esteja bem e se você não estiver, vem comigo que vai melhorar. Deixa eu falar um pouquinho para vocês agora sobre comunicação. Mas não a comunicação que a gente está um pouco acostumado, né, de escrever um bom texto. Não, eu quero que vocês comecem a pensar e a refletir. Quando foi a última conversa que você teve boa para você? Então vou dar um exemplo. Uma conversa boa para mim é quando eu junto alguns amigos e combinamos de viajar. E aí fazemos todo esse planejamento. Para onde vamos, quanto vamos gastar, onde que vamos passear, se vamos fazer compras, se vamos em museus, ou vamos pegar essa viagem só para relaxar. Então é praia, praia, praia e mais nada, que eu já fiz também viagens assim, que eu só pegava a praia e ia jantar em bons restaurantes. Era o que eu fazia. E isso, para mim, é uma conversa boa. Sentar com amigos e bater esse papo. Desenvolver essa comunicação, essa conversa boa de falar o que eu quero, o que eu gostaria de fazer. E aí a pessoa fala também o que ela quer fazer. E aí a gente vai entendendo e vai costurando essa viagem. E aí por que eu falo para vocês de conversa boa? E isso ajuda na comunicação. Quando você não consegue lembrar uma conversa boa que você teve com seu parceiro, com seu funcionário, com seu fornecedor, é sinal que essa comunicação e essa relação está ruim. Porque você não tem um momento bom ali de pensar, nossa, quando o meu fornecedor vem aqui, é uma delícia conversar. Ah não, quando o meu fornecedor vem aqui, é só briga de preço, de valor e um quer se dar bem na frente do outro, então eu quero ganhar mais, ele quer ganhar em cima de mim. Toda vez que eu vou falar com o meu funcionário, é brigando com ele em relação ao horário, em relação ao trabalho que ele não está desempenhando. Você consegue pegar esses exemplos e entender que não é uma conversa boa? Uma conversa boa é quando as duas pessoas saem de lá bem, relaxadas, tranquilas. Pode gerar um desconforto, porque às vezes a gente precisa falar coisas sérias, mas todo mundo sai bem, no sentido de, você falou o que precisava, a pessoa entendeu e tá tudo certo. Eu queria dar essa dica para vocês, de como vocês terem uma comunicação boa, refletindo nas conversas que vocês têm. Então comenta aí para mim, como é que anda essas conversas com as pessoas da sua vida? É uma conversa boa, você consegue falar, você entende que as pessoas escutam, a pessoa consegue falar com você? É uma conversa ruim, então ninguém conversa, ou todo mundo só briga? Como é que tá isso? Conta pra mim e já vou te dar essa dica. Conversas boas ajudam na sua comunicação e ajudam no seu negócio. Quando você tem conversas boas, você faz bons negócios,
você tem funcionários muito mais felizes e, claro, os relacionamentos interpessoais acabam sendo melhores. E se você gosta de diversidade e empreendedorismo, me siga nas redes, Samantha Neves, Samantha com 2 T's H-A. Beijos e até a próxima. Tchau! Você sabia que as empresas estão cheias de crianças birrentas? E que talvez possa até ser você uma delas. Eu sou Cláudia Negreiros, a criadora do DRE Emocional, uma metodologia que transforma emoções em inteligência do negócio. Você lembra o que falavam para você quando você era criança? Por exemplo, engula esse choro. Ou, ai, que manteiga derretida, qualquer coisinha faz um drama. Ou então, consegue tudo no grito. Ou coisas do tipo, empreender é coisa para homem. Homem que é homem não chora. Você tem que ser dura para você ter autoridade. Você sabia que todas essas coisas que você ouviu dos adultos quando você era criança foram construindo a forma como você lida com as suas emoções? Então, quando você tem a sua equipe, você está lá gerindo o seu negócio enquanto um empreendedor, você está levando tudo isso para o caldeirão das emoções dentro do seu negócio. E não só você. Todas as pessoas que dele fazem parte também levam a sua história e o seu jeito de gerir as próprias emoções. Esta criança birrenta continua ali dentro de você. Toda vez que você impede que as pessoas te confrontem, toda vez que você não aceita nenhuma sugestão, toda vez que só você está certo, que você bate na mesa querendo se impor. Eu conheci uma diretora de empresas que ela lidava dessa forma. Para ela, todas as pessoas à sua volta pareciam seus inimigos e queriam a sua derrota. Então, ela tratava todo mundo como inimigos. Ela estava sempre vigilante, achando que alguém ia puxar o seu tapete. Então, ela precisou fazer um processo de mergulho no próprio autoconhecimento e entender que o problema não é que as outras pessoas não atuavam da forma que ela queria. O problema era a interpretação que ela fazia do comportamento das outras pessoas. E isso acabava criando um prejuízo emocional. Quer saber mais sobre isso? Te convido a me seguir nas minhas redes sociais, Cláudia Negreiros Coach, e acompanhe os próximos episódios do Em Frente às Feras. Muito bom, vai lá, Aníbal, agora eu Não, deixo. em contrapartida, eu acredito também que o seu pai também foi uma mola propulsora, sempre te incentivando. Sim. Por mais que a mãe tinha aquela coisa maternal, Sim. eu acho que o teu pai te jogou muito para o mundo, acho Foi. que isso também foi bacana. Foi sim. Meu pai sempre me incentivou dentro de casa, ele não aceitava não. Então, por exemplo, a gente tinha mesada e a gente tinha que organizar essa mesada durante o mês. Era pouquinho, mas assim, quer comprar uma coisa na escola, quer comprar uma coisa para você? A gente tinha que decorar a tabuada. Meu pai fazia chamada oral da tabuada em casa. Que legal. E aí, Boa, se ou eu ou minhas irmãs não respondesse, então eu vou descontar da sua mesada, porque a tabuada vai ser importante para você lá no futuro. Lá na minha empresa, eu tenho que fazer a conta de cabeça. Então, você vai ter que... Então, ele ensinava o que ele tinha. E foi desse jeito que ele foi me impulsionando. Eu entendi o que ele queria fazer comigo. Então, a gente tinha que ler um livro por mês. Aqueles livros de literatura, porque caía no vestibular, né? Então, ele comprava, a gente tinha que ler e fazer rodízio entre a gente. A minha irmã mais velha tem 1 ano de diferença, a caçula 4. Então, ele fazia o que ele sabia. Dos irmãos dele, ele foi o único que estudou. Bacana a tua história, hein? De Parabéns. cair o queixo, né? E outra coisa, eu acho que essa tua história, ela fortalece muitas mulheres que às vezes param no meio do caminho. Né? Você trouxe um momento da tua história, né? Da perda do teu companheiro ali. E você, como uma fênix, surgiu novamente ali, fez um acordo incondicional com as suas filhas, estabeleceu novos padrões ali e foi adiante. Como que você... De onde você tirou tanta força
eu vou falar a minha frase, rompendo limites. A minha vida foi romper limites. Né? Eu vou confessar para você que no dia seguinte, todo mundo foi embora, depois do enterro. A minha casa estava vazia, minha casa estava cheia, não tinha lugar para sentar. Mas no dia seguinte, todo mundo teve que seguir a sua vida. Então, eu na verdade, eu não tinha nada naquele dia. Eu só tinha eu e elas mesmo. E uma história que eu não poderia continuar, porque na história tinha ele comigo, então não tinha mais. E aí, eu, na verdade, segui. Eu rompi limites. Eu não sou uma pessoa frágil porque eu não tive tempo de ser frágil. Eu tinha que pagar a conta. No outro dia, ela tinha que ir para a escola. Eles começaram a me cobrar a escola, começaram a cobrar o condomínio, me começaram a cobrar a parcela do apartamento, o carro, a lavanderia, que foi entregar roupa em casa. Eu falei o que tinha acontecido, eu falei assim, infelizmente eu não posso, vai ter que pagar a mensalidade. Então, na verdade, eu não tinha força, não tinha nada. Eu não tinha nada. E aí eu tive que ir tomando decisões. Então, vendi carro, mandei a mensalista embora, cancelei a lavanderia, fui na escola tentar negociar, eu recomecei, né? Eu recomecei do zero tudo, do jeito que eu sabia, com um respaldo lá atrás, que meu pai me ensinou, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Do outro lado, minha mãe, o diploma vai ser, não vai ser não, eu vou conseguir. Então, foi exatamente o nada e o que eu queria. Que me fez romper limites, porque para mim foi um divisor de águas. Né? E aí, hoje eu sou casada, de novo, meu atual marido, padrasto das minhas filhas, é o meu apoiador, e eu realmente construí uma nova história, seguindo com outra pessoa do meu lado. Então, eu acho que a gente, assim, quando há divisor de águas, não há nada. Não há. Que história linda, e que vivência, e que experiência. E aí eu te pergunto, com essa bagagem toda, como que tá esses projetos seus para ajudar as mulheres? Você falou das suas mentorias. Sim. Gostaria que você falasse um pouquinho de como que você pode ajudar essa mulher que muitas vezes não tem essa força que você teve. Legal. A minha pergunta, Ju, foi o seguinte. Às vezes a gente sabe as habilidades e competências que a gente tem, que a gente quer alguma coisa, que a gente vai conseguir conquistar um objetivo, mas a gente não sabe como. Não sabe como. Muitas mulheres, muitos homens também. Poxa, eu quero ser um diretor, quero ser um coordenador, quero ser um professor, quero ser um artista, mas não sabe por onde ir. E quando eu olhei para a minha história, o porquê que eu comecei a fazer o que eu fazia, era porque, primeiro, que eu tinha conhecimento. Segundo, porque se você tem vontade, se você tem conhecimento, existem ferramentas técnicas que vão te ajudar a dar o próximo passo. E vai com medo mesmo? Não. Vai com medo, mas vai planejado. E aí, é aí que eu entro. Então, quando alguém vem conversar comigo, olha, vamos entender então quem é a Juliana, o que a Juliana tem, para onde a Juliana está indo e como que essas ferramentas vão te ajudar a traçar um plano SMART mesmo, específico, passo a passo. Ninguém alcança nada da noite para o dia. Eu não dei um salto lá de 13 anos para 47, não dei um salto. Foi um passo a passo, eu tive que sentir cada processo, cada dor, cada alegria, cada memória, eu tive que sentir cada coisa. Então, a minha mentoria, ela entra em desenvolver um processo de sucesso para o seu objetivo pessoal com base em ferramentas. Então, a gente usa o SMART, a roda da vida, os sabotadores. Eu uso também perfil comportamental, porque o meu perfil vai me ajudar a posicionar o que eu faço de uma melhor, com uma performance melhor. A gente acha que todo mundo pode falar, né? Existe técnica para falar e existe o dom para falar. Então, se você quer técnica, eu ajudo com a técnica. Então, tecnicamente, a gente vai trabalhar ferramentas para te ajudar a dar o próximo passo. Dar um próximo passo assertivo. Posicionamento profissional de sucesso como eu quero ser enxergado e como eu me posiciono agora para o meu gestor, para o meu colega, para a minha equipe, na minha faculdade, no trabalho que eu faço, no processo, ensinando alguém para você se destacar. Alguém vai ver você. E a consultoria, com base em toda a minha vivência profissional, eu sempre gostei de processos. E na minha tese de doutorado, eu fui estudar pessoas, mulheres, mas eu também estudei pessoas. Depois fui fazer psicanálise, neurociência para poder entender o comportamento humano,
Porque eu acho que a empresa, toda organização tem 2 P's, processos e pessoas. Processo você mapeia, define, padroniza, segundo Taylor, e executa. Então, padronizou, deu a ferramenta, você vai ter eficiência na produtividade. Mas pessoas, depende. Se a Juliana quer, se a Tieme quer, se o Paulo quer. Então, a gente trabalha as 6 áreas de gestão de pessoas dentro da pequena e média empresa para o empreendedor, o empresário, o pequeno empresário, que geralmente tem uma estrutura enxuta, entender como que funciona, como que essas ferramentas podem minimizar os conflitos, as dores e os problemas existentes dentro de qualquer organização. Quando você fala, às vezes fala um pouquinho de nomes difíceis, mas isso é para aquela empresa que tem um funcionário, 2, 3. Exatamente, exatamente. O empreendedor vai aprender. Tudo que eu faço é replicado. Então, eu ensino ele o que ele pode fazer dentro dessas 6 áreas dentro de gestão de pessoas. A gente desenvolve para o tamanho dele e ele replica sem a minha presença ali. Então, eu ensino ele a lidar com pessoas dentro da organização. Tem uma parte da sua história que eu me identifico muito, né? Que foi a transição de carreira aí, de CLT para empresária, né? Empreendedora. Mas tem algo que eu tenho curiosidade de saber, que eu acho que pode ajudar muito o nosso público e também os outros participantes aqui do programa, que é a sua virada de chave do merecimento, né? Que quando a gente é CLT, a gente tem lá aquele salário. Quando a gente muda para empreendedora, né, empresária, nós é que falamos o preço. E como que foi isso para você? Para aumentar e seguir aumentando? Foi muito difícil, porque como eu disse, durante a minha tese de doutorado, eu estava ainda no CLT e eu já fazia mentoria pro bono. Então, eu fazia tudo gratuito. Então, na minha cabeça, o conhecimento que eu tinha, ele era um conhecimento que precisava ser dado. Quando a virada de chave veio, quando eu fiz eu sempre participei de network, workshop, palestras, e uma pessoa falou assim: se você somar todos os dias que você ficou sentado estudando, tudo que você já investiu, quanto seria isso? Eu falei, caramba, acho que 80% do meu tempo é estudando, lendo, né? Eu gosto muito de aprender. Eu falei, isso vale dinheiro. Eu falei assim, olha só, empresas, elas fecham as portas porque elas não têm o conhecimento, e eu tenho esse conhecimento. E aí, estudando ainda ali, dentro do meu doutorado, as empreendedoras não tinham sucesso porque elas não tinham conhecimento, elas não tinham dinheiro para investir, não tinham o conhecimento. Eu falei assim, eu posso fazer a diferença na vida dessas empresas aqui com esse conhecimento. Foi quando eu comecei a cobrar, mas ainda não tinha o merecimento. E aí, olhando o cenário, o que eu aprendi, a minha trajetória, o que eu poderia contribuir, eu defini o meu público-alvo. Então, não vou conseguir atender todo mundo, não vou conseguir resolver o problema de todas as empreendedoras, mas eu quero resolver o problema desse perfil de empresa, desse perfil de profissional, que quer posicionamento de carreira. Foi quando eu defini o meu público-alvo, defini o mínimo que eu poderia cobrar em relação a isso. E o merecimento veio porque eu enxerguei o dinheiro como algo que eu merecia também. Porque eu venho de uma realidade de escassez, onde era tudo contadinho. Então, não tinha dinheiro sobrando. Você não podia comprar um tênis melhor porque não tem dinheiro. Então, a minha mentalidade, ela era da escassez, de que o dinheiro era muito suado. Então, eu tive que fazer, e o livro que me fez virar a chave foi um livro famoso. Não, eu li esse também, mas O Segredo. O Segredo, exatamente. Maravilhoso, né, Lili? E aí, vamos falar de sucesso e felicidade, então? Você prefere ser um fracassado feliz ou um vencedor solitário? Olha, que difícil. Não é? Difícil. Justifica aí. Eu acho que jamais seria uma fracassada feliz, porque eu enxergo o erro como aprendizado. O fracasso pode estar ali do lado do erro como aprendizado. E eu também jamais seria uma pessoa de sucesso solitária, porque eu acredito no grupo, no outro, no compartilhar. Eu não saí de onde eu saí sozinha, não cheguei onde eu cheguei sozinha. E eu tenho certeza que enquanto eu chorava, enquanto eu sorria, enquanto eu estava fora, estava meu marido cuidando das minhas filhas, minha mãe cuidando de outra coisa, minhas filhas aqui falando comigo na ausência. Então, eu acho que existe um equilíbrio nisso aqui.
eu não seria uma fracassada feliz, porque eu não aceito o limite, né? Ah, você pode ir até aqui, não. Agora eu vou, não acabou, não acabou. A gente vai ter que encontrar outro caminho. E eu também não seria solitária, porque eu acredito no grupo. Eu acredito que o ser humano ele é relacional e a gente nasce para o outro. E o bacana disso tudo é que assim, eu acho que hoje você também construiu para suas filhas essa vivência. Uhum. Não é? Hoje, independente são empresárias ou não, mas como você mesmo colocou, elas já tomam as decisões por si só. Como para você é essa troca de energia de sair do mundo seletista para vir para o empreendedorismo e são N tomadas de decisões diferentes e sofrimentos diferentes? É liberdade e ousadia. Se eu pudesse, eu voltaria e teria tomado essa decisão antes, mas como eu sempre falo, a gente oferece e a gente faz o que tem com o que a gente tem. Quando você vai buscar mais conhecimento, você pode fazer mais. Foi o que eu fiz. Então, para mim, hoje, empreender ela é liberdade, é alegria, é sucesso, é romper limites todos os dias. A minha filha mais velha, ela empreende um pouquinho porque ela faz freelance. Já falei para ela que para ampliar a renda ela precisa ser uma empreendedora, mas ela ainda tem muito a mentalidade CLT. E tá tudo bem, né, Lê? Tá em processo. Agora, a Giovana tem 17, ela queria fazer um intercâmbio para o Canadá. E eu falei assim, beleza, então, eu quero comprar um iPhone novo. Falei, beleza, tá bom, vamos ver quanto for. Olha aqui, o seu curso, então eu vou pagar, ela ganhou 50%, porque ela fez uma prova. E se você quiser comprar o celular, você vai ter que, né? Aí você pode, filha, fazer qualquer coisa. Eu vou investir, você revende na escola. Ela empreendeu o Pato Donuts. Então ela fazia mini donuts, levava para a escola e ela conseguiu levar o dinheiro para o Canadá para comprar o iPhone dela. Hoje ela quer fazer medicina porque ela quer ter uma marca de cosméticos no futuro. Show. Que ela quer ser dermatologista. Então eu sei que ela já foi picada e eu sei que ela está no processo. Então para mim é orgulho. Tá? Então hoje ela já me ensina muito. Perfeito. Legal. Paulo, te cortei? Fala aí. Todo mundo tá tudo certo. Eu sou o culpado aqui, todo mundo aqui, eu vou vir com uma mordaça. É que a Lili, o que impressiona na história maravilhosa, né? E aí a gente não conhece tudo, é que ela, apesar disso tudo, fala com uma determinação e nunca teve medo, nunca se preocupou com. Já. Qual foi o momento mais crítico dela? Vou contar então. Família para mim é a base. Em 2015, por um motivo de desentendimento entre eu e meu marido, o pai das meninas, eu falei, nós vamos investir nisso, porque ele foi empreendedor a vida inteira dele, então ele perdeu e ganhou muito. Então a nossa vida era uma vida de altos e baixos, montanha-russa mesmo. Perdemos tudo, vamos embora para tal lugar, perdemos tudo, ganhamos, vamos comprar carro. Então sempre foi assim. Em 2015 eu falei assim, olha, é o seguinte, a gente tem que fazer algo agora planejado, eu quero fazer assim. Não vou fazer assim, porque a família dele também estava envolvida no empreendedorismo. Falei, beleza, então se você não quer ter a sua família como prioridade, então acabou. Então eu pedi o divórcio, nós ficamos 1 ano divorciados e foi a pior decisão da minha vida, porque eu não deveria ter feito isso, mas nesse período ele aprendeu e eu também. Quando a gente voltou, depois de 1 ano, a gente reatou no casamento. Eu consegui implementar o que eu queria, que era comprar o apartamento, porque a gente perdeu vários, tá? Então, casa, terreno, foi perdendo a vida. Comprei o apartamento no meu nome, o carro quitado, e dinheiro assim, tranquilo, vivendo. E ele entendeu. Então, quando a gente voltou, a gente já estava nessa parte mais madura. Meu principal medo foi pegar a minha mala, minhas 2 filhas, e falar assim, o que vai ser agora? O que eu vou fazer agora? E se não der certo, para onde eu vou? Eu nunca fui para casa da minha mãe. Peguei a minha mala e as 2 meninas e fui para um apartamento sozinha. E nunca sabia o que ia acontecer no outro dia. Mas todos os dias eu acordava cedo e dormi tarde para fazer. E esse 1 ano, foi meu 1 ano assim, olha, gente, o ano que eu mais trabalhei na vida, eu não dormia. Eu trabalhava para poder fazer dar certo, fazia conta e organização financeira. Por isso que lá na frente, em 2019, quando ele faleceu, a primeira coisa que eu fiz foi revisitar minhas finanças e eliminar tudo que não precisava. Sim, tive muito medo. Depois que eu fui mãe, meu principal medo
tomar uma atitude hoje prejudicá-las no sentido de elas não terem alternativa, tá? Esse é meu medo. Mas sim, tenho muito medo. Olá, sou Mirinha Vasconcelos e estou aqui para mais um Em Frente às Feras. Hoje eu quero falar para vocês sobre o coração no script. É uma sutileza. Querem ver? É mais um exemplo de omotenashi. Como todo japonês, eles são sutis. Um cliente entra numa loja, sempre vai comprar flores. Só que nesse dia, esse mesmo cliente estava cabisbaixo, não entrou com a alegria que sempre lhe era peculiar. A vendedora, percebendo o seu emocional, foi e disse: hoje eu vou te mostrar uma flor que fala mais alto. E ofereceu essa flor ao cliente. O cliente o que fez? Além de ficar satisfeito, percebeu que o seu sentimento foi também percebido por aquela vendedora. Uma pessoa simples, mas que ela conseguiu captar o emocional desse cidadão. Hoje, o que você está fazendo na sua empresa para perceber o coração do seu cliente? Preste mais atenção, porque falar é simples, mas sentir é uma arte. Sou Mirinha Vasconcelos e no próximo programa terei grandes novidades. Beijos para você. Somos uma empresa internacional criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. Quer alavancar o sucesso do seu negócio? Conheça o Monkey Money Brasil, uma solução completa para você, empresário, aprender, vender e se relacionar com seu cliente. Acesse monkeymoney.com.br. Olá, e a minha pergunta de hoje é: você está carregando tudo o que realmente precisa? Eu sou Selma Cosso, mentora em saúde para empreendedores. E aí eu trouxe esse questionamento porque muitas vezes a gente carrega uma mochila que não é nossa. Muitas vezes a gente vai colocando, além dos nossos problemas internos, que a gente vai imaginando coisas das outras pessoas também. E o corpo, claro, vai reclamar. Ele vai te alertar. E esse é o motivo para que, já de antemão, o pensar, sentir e agir vão estar em desequilíbrio. Então, bora tirar tudo que não te pertence? É simples e fácil. E o exercício começa agora. Sente numa posição confortável, os pés apoiados, pernas, coxas, quadril, coluna, ombros, braços, antebraços e mãos, mãos, antebraços e braços, pescoço e cabeça. E nós vamos lá, inspirar, elevando os nossos ombros, tudo que a gente carrega. E agora, nesse momento, junto com o seu pensamento que vai tirar o que não é teu, você vai soltar através da expiração e vai descer esses ombros, porque eu também não aguento mais carregá-los, né? Inspira e solta. De uma vez. Nós vamos intercalar. Agora nós vamos inspirar, elevar os ombros e devagarzinho você vai soltando. Pode até nomear o que você não quer mais, saindo pela boca. Pode até imaginar a cor cinza para que você elimine mesmo da sua vida. Inspira e solta. E agora rápido de novo. Inspire e solta. E sente como que o corpo fica. Inspira devagar agora e vai soltar mais devagar ainda.
Segura um pouquinho e vai nomeando de novo. Isso. Fecha os olhos e observa como que você ficou. Tenho certeza que você já começou ou até mesmo já tirou toda aquela mochila pesada que você carrega no seu dia a dia. Me conta lá no @selmacosso, Selma com S, C-O-S-S-O, e me siga na comunidade Eixo na Pausa e nos conte tudo e como foi tirar essa mochila que possivelmente está há muito tempo com você. Olá, empreendedores! Sou Samantha Kasner e venho aqui compartilhar com vocês vários assuntos relevantes para a gestão de um negócio na prática. Você já percebeu como empreender é o tempo todo um exercício de adaptação que exige muita flexibilidade? Resistir às mudanças por apego ou por medo é o pior que você pode fazer. Muitas vezes eu ouço entre os clientes, sempre foi feito assim, ou o meu cliente não vai aceitar mudar. Os clientes mudam sim. O mercado muda, a economia muda e muitas vezes o que estava funcionando muito bem no seu negócio precisa mudar também, para se adequar a novas necessidades. E tá tudo bem. É aqui que entra a resiliência, a capacidade de aprender com essas mudanças, ajustar a rota. Isso não significa que você fez algo errado ou fracassou. Muito pelo contrário, significa que você é inteligente o suficiente para ver que houve alterações no seu mercado e se ajustar bem rapidinho a elas. Eu tenho um exercício prático para você. Olhe para o ano passado, qual foi seu maior desafio? Como você fez para superar? O que você pode tirar de lição, de boas competências para você usar amanhã num novo ajuste? Já acompanhei empreendedores que precisaram mudar por completo o seu modelo de negócio para sobreviver. Eles alteraram a forma de entrega, a relação com o cliente, o canal de distribuição. Isso só é possível para quem tem escuta ativa, coragem para mudar e humildade. Resiliência não é aguentar tudo e nem resistir até quebrar. O importante é justo ser flexível e você terá ganhos muito maiores. Aguardo você segunda-feira que vem aqui. Um beijo e uma ótima semana para você. Eu voltei aqui hoje com uma pessoa muito especial. Ele é diretor-geral da Anhembi Morumbi e ele sempre nos abriu espaço aqui, junto com a galera toda da Anhembi Morumbi, porque a gente nunca está sozinho, né? Então eu queria aqui que vocês conhecessem o Vini, um jovem que é diretor-geral de tudo isso. Tudo certinho, Vini? Tudo ótimo, Kátia. Um prazer estar aqui com vocês, de frente para as feras. Trouxe aqui o meu pitch. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Vini, eu queria entender, né? Vocês abraçaram tanto a nossa causa, nós somos eternamente gratos, mas qual a importância real de trazer um projeto como Feras, que fala sobre empreendedorismo, para dentro de uma universidade? O empreendedorismo ele é o que de fato pode mudar a realidade de um país, de uma sociedade. A gente entende que a educação ela tem um papel fundamental como mola propulsora disso e para a gente é um prazer poder contar com as Feras aqui para ajudar nessa parceria, né? E ter uma complementariedade enorme, né? Onde traz aqui a prática que vocês vivenciam junto com a academia, né? Junto com os alunos que estudam e tentam também colocar os sonhos dele em prática. Afinal, empreender é sonhar. Muito bom. E dentro dessa... Isso aqui é grandioso, né? Eu tive a honra a gente teve a honra de estar em vários campos, né? Dessa... universidade, enfim, e a gente olha essa biblioteca hoje, a gente passeia por aqui, é um passeio à parte, né, Feras? Eles têm tudo foto aqui, enfim. Mas o quanto de verdade a Anhembi Morumbi traz para os seus alunos, e eu sei que traz,
a ação fora dos livros? Isso está no nosso DNA, Kátia. Assim, eu posso dizer com toda certeza que a Embi Morumbi, dentro do seu currículo, dentro do seu conteúdo, dentro da sua forma de educar, ela traz os casos reais da vida real para dentro da sala de aula, para que os alunos solucionem, né? E traz empresa aqui. Então, a gente tem aqui, eu poderia ficar aqui algumas horas falando com vocês de alguns exemplos, alguns cases muito legais. Mas eu acho que o principal deles, eu diria que a gente tem uma iniciativa nova, que é o Titans Lab. O Titans Lab é onde a gente está pegando parte da mensalidade que o aluno paga para a gente, para o estudo. A gente está devolvendo para alguns que são selecionados como forma de investimento na empresa que ele colocar para a gente como pitch. Então, a gente está com essa iniciativa que é super nova, inovadora. Não tem outra universidade fazendo isso no país. Então, está muito conectado com o nosso DNA, né? Muito conectado com a inovação. Outros são cases, de fato, acadêmicos, né? Tem empresas que colocam aqui os seus problemas, as suas questões, e a gente coloca numa sala para 50 alunos jovens ali pensarem como resolver aquele problema. Ao longo do semestre, a gente pede que os alunos demonstrem as soluções que eles propuseram ali para aquelas empresas e para aqueles problemas. Então, a gente já teve aqui, vou ter que falar o nome da empresa, a Lorenzetti fez 100 anos, né, no ano passado, e ela fez uma campanha de 100 banheiros ecológicos em comunidades e colocou para os alunos de arquitetura, então, que criassem esse projeto. E, obviamente, os alunos que conquistaram ali aquele projeto tiveram a oportunidade de ter isso no seu portfólio, né? Então, imagina, você é um estudante universitário que pode ter na sua universidade a oportunidade de se conectar com um projeto desse e já sair disso, né, no meio do caminho de um portfólio de arquitetura com um portfólio como esse, acho que é bem importante. Então, a gente tem muito orgulho disso. Hoje são cerca de 560 empresas parceiras para essas atividades acadêmicas, fora o Titans Lab, fora diversas iniciativas de inovação e fora os feras aqui, que a gente morre de orgulho de ter vocês aqui. Ai, gente, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, né? Muito mais. Mas nosso tempo acabou. Ai, Lili. Obrigada, gente. Tô apaixonado, né, gente? Obrigada. Show. Que incrível. Sensacional. Deixa a sua rede social aí pra gente. Tá, para você que quer posicionamento de carreira, você que quer levar e entender como implementar a gestão de pessoas na sua pequena ou média empresa, lilianealmeida.phd no Instagram ou lilianealmeida,phd no LinkedIn. Aguardo você. Obrigada, doutora. Show.